Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Como é bom estar na presença do Senhor, neste domingo pela manhã, e eu acho os cultos de manhã tão lindos, porque se pensar que no culto da manhã nós dedicamos praticamente as nossas primeiras horas do dia para louvar o Senhor. Nós ainda não tivemos nenhuma decepção no trânsito, na família, na nossa casa, e nós dedicamos essas primeiras horas com o coração limpo, com o coração puro, com o coração cheio de alegria para louvar o nome do Senhor. Por isso nessa manhã eu quero dizer para você que saiu da sua casa, você que de repente se arrumou, colocou uma roupa bacana para vir louvar o nome do Senhor, você não veio aqui em vão. O Senhor, desde o momento que te proporcionou que você acordasse, que você viesse aqui sem nenhum incidente, que te livrou no trânsito, é o mesmo Deus que marcou esse momento e esse horário com você aqui nessa manhã. E Ele está aqui para falar no seu coração, independente da situação que você está vivendo nessa manhã. Eu quero dizer para você que o Senhor há de falar no seu coração, que a presença do Senhor já é notória aqui neste lugar, e que Ele passeia aqui, aleluia, com o teu Espírito Santo, com o poder de cura, de restauração, de transformação, aleluia. E se você crê nessa palavra, se você crê no Senhor que está aqui nessa noite, eu quero te convidar a dar uma calorosa salva de palmas para o Senhor, mas que seja o seu melhor, que seja, Senhor, para agradecer aquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia, louvado e exaltado és o nome do Senhor nessa manhã. Eu quero convidar você a tomar o seu assento. Glória seja dada ao nome do Senhor. Há uns dias eu estou com uma palavra no meu coração, e quando o pastor fez esse convite, essa palavra pulsou ainda mais no meu coração. E nessa manhã eu gostaria de trazer um tema para os irmãos, para que nós pudéssemos pensar, aleluia, que é vivendo as promessas. Vivendo o que o Senhor prometeu, o que o Senhor falou aos nossos corações. E nessa manhã, de repente, se tem algo que você esqueceu, se tem algo que muitas vezes ainda não se cumpriu na sua vida, que nessa manhã você possa ter certeza que o Deus que prometeu é o mesmo Deus que há de cumprir. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 12 e versículo de número 1. Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1. Impossível não falar de Abraão ou de Abrão e Sara quando o tema é promessa. E nessa manhã eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho sobre o que Deus fez na vida deste casal. Aleluia, a palavra de Deus diz assim, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Por enquanto só até aqui, esse primeiro versículo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Aqui inicia talvez uma das histórias mais lindas que está escrito na Bíblia, onde o Senhor separa Abraão para que ele iniciasse um projeto, quer iniciar o seu povo, quer dar o início a um plano lindo que o Senhor tem para as nossas vidas. E ele levanta Abraão e ele diz: sai da tua terra, da tua parentela. E eu quero chamar a atenção para você no primeiro ponto aqui nessa manhã: obediência. O Senhor não em nenhum momento aqui tem um ponto de exclamação, onde o Senhor pergunta para ele se ele quer ir ou se ele não quer ir. É uma afirmação: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Em nenhum momento aqui, para você entender um pouquinho a complexidade dessa situação, eu me recordo quando surgiu a vaga para que eu fosse embora para Arapongas morar, e a empresa disse: olha, a vaga é sua,
mas você vai ter que se mudar para lá, você vai ter que viver, morar lá. E eu e minha esposa conversamos e decidimos ir para lá. Há uma diferença quando nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos qual que é o projeto, qual que é o plano. Aí a gente pode sim decidir se pode, ou se vamos, ou se nós não vamos. Nessa situação, o Senhor chama Abrão, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Pensa comigo, meu irmão, é a mesma coisa que se de repente você fosse chamado aí a um lugar. Está aqui a passagem, mas para onde eu vou? Não sei. Mas como que vai ser lá? Não sei. Por isso, quando Abraão ouviu aquela palavra, ele decidiu no seu coração que independente da situação, independente do que fosse acontecer, ele sabia quem o chamou. Ele sabia que quem o prometeu não era um chefe de uma empresa, que quem o prometeu não era um familiar querido, mas que quem prometeu era o Deus Altíssimo. E se Ele prometeu, não há necessidade de sabermos os planos, de sabermos a forma com que nós vamos chegar até lá, mas saber que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu na sua vida que a sua casa, que a sua família, que os seus filhos serviriam ao Senhor, tenha certeza que Ele jamais esqueceu disso. As suas promessas, elas se estendem de geração a geração. E aqui o Senhor tem marcado as nossas vidas. E Ele trouxe você nessa manhã para dizer: não desista. Não desista, porque ser somente obediente a mim, a minha palavra. Aleluia. E eu te mostrarei uma terra linda, uma terra que mana leite e mel. Independente das situações que vão acontecer até lá, eu estarei contigo. Aleluia, Ele estará contigo. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E Abraão coloca no seu coração a obedecer a palavra de Deus. E eu gostaria de chamar a sua atenção aqui. Você jovem, adolescente, criança que está aqui nessa manhã. Muitas vezes nossos pais nos corrigem, nossos pais chamam a nossa atenção. E muitas vezes nós relutamos e queremos dizer: não, eu tenho a razão. Muitas vezes nós somos desobedientes quanto a uma orientação do pastor, do nosso líder de ministério. E aqui uma prova de um homem. Deus aqui não chamou nenhum mendigo. Deus aqui não chamou nenhum homem quebrado. A palavra de Deus vai dizer que Abraão era um homem de posses. Abraão era um homem que tinha gado, que tinha dinheiro. Aleluia, e o Senhor o chamou, e mesmo assim, independente da situação, ele aceitou o desafio. Aleluia, eu quero dizer para você aqui nesta manhã: seja obediente àquilo que o Senhor tem dito para a sua vida. Não desobedeça aquilo que o Senhor tem falado no seu coração. Se é para você orar, ore pelo irmão. Se é para você visitar, visite o irmão. Se é para você fazer um ministério, faça. Aleluia, não relute, não seja desobediente quanto à vontade do Senhor, porque o primeiro passo, aleluia, na vida de Abraão aqui, que fez ele alcançar grandes vitórias no Senhor, foi obedecer a palavra, foi obedecer o mandamento que o Senhor tinha ordenado. Por isso, para você nessa manhã, eu quero dizer: obedeça a voz daquele que tem o chamado. E aqui para os irmãos de meia idade, para os irmãos de idade mais avançada, eu quero dizer para você também: não vai escapar. Não é só para as crianças e para os adolescentes. Abraão, quando ele foi chamado aqui, ele não era nem um jovem de 13 anos, de 14 anos. Abraão, quando ele foi chamado, ele tinha 75 anos. Aí você pode dizer: mas eu já sou velho para fazer algum ministério na igreja. Mas eu já tenho idade avançada, e como que eu vou fazer? Eu vou ficar no meu canto quietinho. E o Senhor disse para Abraão: ei, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Independente das situações, aleluia, independente da sua idade. Samuel, quando o Senhor chama Samuel, ele era apenas um adolescente. Ele diz: Samuel, Samuel, durante a noite. E pela terceira vez ele diz: eis-me aqui. Quando ele chama Davi na casa de Eliabe, ele era lá um jovem moço. E nessa situação, você entende que Deus não depende do nosso tempo. Deus não depende das situações que nós nos importamos.
Deus não depende da sua idade. Deus depende apenas do seu coração. Se a partir do momento que Deus te chamar, você dizer sim, Senhor, eu quero obedecer a tua voz, eu quero obedecer a tua palavra, a partir desse momento, aleluia, sua vida será guiada por Ele. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado e exaltado és o nome de Deus. Aleluia. E o Senhor conduz Abraão para a terra de Canaã. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 14, versículo de número 15, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 15. e 15. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Obediência. Obediência à voz do Senhor. Obediência para que nos traga resultados maravilhosos. Aleluia. Seja nessa manhã, decida ser no seu coração uma pessoa disciplinada, obediente à voz de Deus. Que a partir do momento que você estiver aí na sua cadeira, e nós estivermos orando por pessoas aqui, que você venha aqui, estenda suas mãos, e que o Senhor falar para você, ora por aquele irmão, por aquela irmã, você tem o coração disposto a dizer, tá ok, Senhor, eu vou orar. Quantas vezes eu falo por experiência própria, às vezes nós estamos sentados ali, e os irmãos aqui recebendo oração, e o Senhor fala, vai orar por aquele irmão, abraça aquele irmão, e nós relutamos, e nós seguramos, e muitas vezes nós não vamos. E às vezes aquele abraço, aquela oração, é uma cura, é uma transformação, é uma bênção que o Senhor quer fazer na vida do irmão, e quer te usar para isso. Por isso, nessa manhã, seja obediente à voz do Senhor. Aleluia. Gostaria que os irmãos voltassem no livro de Gênesis, e agora no versículo de número 2, a palavra de Deus diz assim, em Gênesis 12, 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. O mesmo Deus que te chamou é o mesmo Deus que tenta. Eu me recordo até hoje de quando eu havia aproximadamente de 8 a 10 anos, e o meu irmão mais novo, que é 2 anos mais novo que eu, ele tinha de 6 a 8 anos, e nós morávamos praticamente ao lado da Igreja Assembleia de Deus do Parque Ouro Verde. A minha avó morava por ali, nós morávamos no fundo, e ali todo sábado à noite, tinha um bingo que era aí uma quadra para baixo, e toda a minha família se arrumava, e passava em frente à igreja, e ia toda a família no bingo. E certa vez eu disse para minha mãe, que eu iria me arrumar, mas dessa vez eu não ia para o bingo, eu ia passar na igreja, e eu e o Fernando, nós nos arrumamos, e eu me lembro como se fosse ontem, nós pegamos a nossa melhor roupa, e sem entender nada, o que uma criança de 8 anos consegue decidir das suas próprias escolhas, e o Senhor tocou no nosso coração, e nós fomos à igreja. A partir dali, nenhum outro sábado, nós fomos mais ao bingo, nós fomos em todos os sábados na igreja, e uma irmã que até hoje, aleluia, glória a Deus, pode aplaudir ao nome do Senhor, e tem uma irmã lá na igreja que toda vez que ela me vê, ela fala, eu me recordo que todos os sábados, você e seu irmão, em todos os apelos, vocês estavam lá na frente, e a partir dali o Senhor começa a marcar a minha família, e a partir desse momento que o Senhor decidiu nos escolher, sem mesmo entender os planos e os projetos do Senhor, começou a vir a minha avó, começou a vir a minha mãe,
o meu irmão mais velho que hoje é presbítero na igreja. E a partir disso o Senhor converteu parte da minha família. E começou um lindo projeto, aleluia, na minha casa e na minha família. Por isso eu quero dizer para você nessa manhã, tenha certeza que o Deus que te chamou, aleluia, Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus todo-poderoso. Possa ter certeza nessa manhã, saia com essa convicção, aleluia, que o Deus que te prometeu é o mesmo Deus que irá cumprir. Glória seja dada ao nome do Senhor. Abre a sua Bíblia comigo mais à frente. Gênesis 18, versículo de número 9. A Bíblia vai citar aqui uma situação onde comprova o que eu estou dizendo para você. Creia, porque no coração de Sara e de Abrão, eles sabiam que era difícil ou praticamente impossível, ou impossível ter um filho. A sua mulher já havia cessado o costume das mulheres, não poderia mais ser mãe. Mas Abraão tinha no seu coração, aleluia, que para o início daquele projeto, era necessário que ele fosse pai. E então, no livro de Gênesis 18, e versículo 9, a palavra de Deus diz assim: e disseram, onde está Sara, tua mulher? 3 homens foram até a casa, a tenda de Abraão e Sara, e disseram, onde está a tua mulher? E ele lhe disse, ei-la lá na tenda. Versículo 10, e disse, certamente tornarei a ti, por este tempo de vida, eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava de trás. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Aleluia! Aqui o Senhor marca uma promessa na vida de Abraão. Ei, que vocês terão um filho. Aleluia! E de repente até a Sara no seu coração disse, mas como? E muitas vezes nas nossas vidas a gente fala, mas aquele parente lá é casca grossa mesmo, né? Como que aquele meu pai, aquele meu amigo, aquele meu irmão, como que ele vai vir para a igreja tão bravo? Né? E muitas vezes nós mesmos colocamos limites no poder do Senhor. E o Senhor não precisa de limite. O Deus que nós cremos, aleluia, é um Deus do impossível, é o Deus que faz, que refaz, aleluia. E aqui era uma situação impossível. E o Senhor vem e ainda promete, aleluia, que dará um filho a Abraão. Aleluia, quero convidar você a abrir mais uma vez a sua Bíblia no livro de Gênesis 21. E no versículo de número 5. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aquele que prometeu há 2 capítulos atrás e disse, ainda que sua mulher tenha cessado, ainda que você perdeu o seu emprego, ainda que as portas se fecharam em meio à pandemia, ainda que as dificuldades tenham batido a sua porta, não esqueça do Deus que te chamou. Não esqueça do Deus que te prometeu. O Deus que prometeu aquela empresa. O Deus que prometeu aqueles clientes. O Deus que tem prometido para você que você sairá melhor do que você entrou nessa pandemia. No Deus que tem prometido que Ele vai alcançar o seu esposo, o seu filho, a sua esposa. Tenha certeza, tenha convicção no seu coração. Aleluia, que Ele irá cumprir todas as promessas para a sua vida. E eu me recordo por algumas vezes, quando eu era ainda adolescente, 13, 14 anos, e aqueles cultos onde nós não queríamos sair, e os irmãos eram usados em profecia, e por diversas vezes as irmãs iam até mim e falavam, você será um pregador da palavra, você irá pregar a minha palavra por esse mundo afora. E eu era uma pessoa extremamente tímida, tinha uma vergonha lascada, e de repente o Senhor começa a moldar, e para alcançar, aleluia, as suas promessas,
tem coisas que ele precisa mudar. E ele foi tirando a timidez. Hoje o meu trabalho, eu trabalho como representante comercial e atendo alguns clientes. Se a timidez houver no meio do meu trabalho, o trabalho não evolui, o trabalho não acontece. E de repente o Senhor usou isso para a minha vida profissional e para a minha vida espiritual. Aleluia, eu quero dizer para você nessa manhã, independente da sua vida profissional, pessoal, familiar, emocional. Aleluia. Se Deus prometeu para você que Ele irá te usar, que Ele irá, aleluia, fazer de você uma bênção, um cantor, mas eu não canto bem. Lembra de Moisés, quando o Senhor chama Moisés, mas eu nem sei falar, Senhor. Aleluia. E o Senhor não está nem aí com isso. Porque o Senhor que te chama, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, o Senhor também te capacitará. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu convido você a ficar de pé nessa manhã. E quero fazer uma última leitura com os irmãos, que se encontra no livro de Isaías, no capítulo de número 55, e versículo de número 8, Isaías, capítulo 55, versículo de número 8, presta bem atenção nessa palavra, é uma palavra de Deus para a sua vida. O Senhor não marcou essa reunião à toa, somente por marcar mais um culto. O Senhor trouxe você aqui para que Ele pudesse relembrar no seu coração as promessas que Ele tem feito na sua vida. Se você não está recordando, que Ele possa trazer à memória tudo aquilo que Ele te prometeu. E que Ele possa nessa manhã prometer ainda mais, fazer promessas na sua vida, te chamar para ser uma pessoa diferente, te chamar para o ministério, te separar hoje, aleluia, e nessa manhã, para algo que você nem imagina. E eu acho que eu consegui dizer para você nessa manhã, independente da sua idade, de saber falar, de saber fazer, aleluia, se Deus te chamou, tenha certeza no seu coração, Ele irá cumprir. Livro de Isaías 55, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se na sua visão você não consegue entender, você não consegue compreender o que está acontecendo na sua vida, saiba de uma coisa nessa manhã: os pensamentos de Deus são maiores que os seus pensamentos. Os planos que Deus tem para a sua vida são maiores do que os seus planos. De repente você quer apenas uma namorada e o Senhor está te separando uma esposa. De repente você quer apenas um emprego e Deus está abrindo uma porta espetacular na sua vida. De repente você está fazendo apenas um bico e dali está nascendo uma grande empresa. Aleluia, esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus Todo-Poderoso, que ainda faz, que ainda opera, que ainda age, que é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor.